que nós lemos, a necessidade aqui não é necessidade de um advogado. A necessidade aqui não é uma necessidade de psicólogo. A necessidade aqui é uma necessidade extrema. É uma necessidade que está inserido em duas áreas da nossa vida. Nas três áreas da nossa vida. Na área física, na área emocional e na área espiritual. E é nesse contexto, dentro desta palavra, que entra Neemias. Veja que quando Neemias recebe a notícia, o físico dele, a pessoa natural se abala. Mas o emocional forte, ele vai jejuar e vai orar. O espiritual mexe com ele, por quê? Porque a notícia que ele recebe é de que Jerusalém está destruída. E o povo dessa cidade está vivendo uma vergonha, uma humilhação, extrema aflição. De maneira espiritual, ele se posiciona para fazer alguma coisa. Então a necessidade aqui, irmão, é que Deus precisa de uma pessoa que esteja disposta a se posicionar, que se levante, se apresente, pague o preço para reconstruir aquilo que Deus fez para ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Reconstruir algo que foi criado para ficar de pé. Mas por N situações está destruído. Está derrubado. Jerusalém está vivendo um caos, uma derrota, uma destruição. Neemias poderia ter virado as costas e ido embora, dizendo assim: eu não tenho nada a ver com Jerusalém. Jerusalém é problema de quem está em Jerusalém. O meu problema é Suzã, a fortaleza de Suzã é cuidar do rei ao qual eu estou ao lado. Eu estou longe, 1.500 quilômetros. Jerusalém não é problema meu. Olha só, irmão, ele podia ter falado isso. Ele podia ter falado isso. Ele podia ter fugido. Ele podia ter rejeitado. Ele podia ter feito de conta que não era com ele. Mas não é assim que funciona. Não é assim que vai, não é assim que caminha. Deus, quando escolhe alguém, escolhe com propósitos. E quando Deus nos chamou, me chamou e te chamou, o propósito de Deus foi justamente para nós cuidarmos da Jerusalém que Ele confiou em nossas mãos. É nessa direção que eu quero trazer e compartilhar com você essa oportunidade, essa palavra, esse ensinamento nessa noite. Jerusalém é responsabilidade nossa. A Jerusalém aqui pode ser a sua família. A Jerusalém pode ser aqui o seu casamento. A Jerusalém aqui pode ser o seu filho, a sua filha. A Jerusalém aqui pode ser sua saúde. A Jerusalém aqui pode ser aquilo que Deus confiou em tuas mãos. A Jerusalém aqui pode ser o teu ministério. Deus chamou você para pregar? Então você tem compromisso em pregar. Deus te chamou para louvar? Olha aí, a tua Jerusalém é o louvor. Aleluia. Glória a Jesus. O agravante aqui é que nós, às vezes, não entendemos e não olhamos para Jerusalém como nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Se Deus fez a notícia chegar ao coração de Neemias, é porque Deus olhou para Neemias, entendeu que Neemias tem capacidade e que ele aceitaria essa responsabilidade. Glória a Jesus. Deus não erra quando chama e nem quando escolhe, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra de hoje, o estudo de hoje aqui, seria sobre a multiplicação dos pães e peixes. O tema: a minha casa é lugar de multiplicação de bênçãos. Aí o Senhor muda a palavra, nos chamando a atenção para a nossa Jerusalém. De que forma eu e você temos cuidado da nossa Jerusalém? Temos
tido responsabilidade com a nossa Jerusalém? Temos tido compromisso com a nossa Jerusalém? Temos pagado o preço pela nossa Jerusalém? Aleluia! Glória a Deus! Jerusalém é projeto de Deus. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus. Interessante que Jerusalém significa lugar de paz, cidade de paz, morada de paz, mas só que vive em constante guerra, vive em constante luta, vive em constante perseguição. Mas aonde diz na Bíblia que Jerusalém foi chamada para viver um ambiente de paz? Quando Deus levanta Jerusalém, os inimigos já se apresentam, porque é assim. Quando Deus levanta Jerusalém, as pessoas querem invadir Jerusalém. Jerusalém precisa ser cuidada. Jerusalém foi construída, edificada para permanecer de pé. Jerusalém é um projeto de Deus. Olha aqui, a tua família é projeto de Deus. A tua casa é projeto de Deus. Teus filhos são projetos de Deus. Teu casamento é projeto de Deus. Teu ministério é projeto de Deus. E Deus confiou na tua mão. E ele tem que ficar de pé. Glória a Jesus. Mas pastor, às vezes eu passo lutas, dificuldades, problemas, são tantas coisas. Às vezes destrói a cidade. Às vezes destrói o templo. Na minha vida, às vezes os muros estão destruídos. Às vezes os portões estão queimados. Entram coisas, entram pessoas que não eram para entrar. Mas essa palavra nesta noite é para mim e para você, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos capacitar, para gerar em nós a vontade de chamar a nossa atenção, a responsabilidade que a nossa casa tem que estar protegida. Nossos muros têm que estar levantados. Nossa casa, nossa família, nossa Jerusalém é projeto de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E as necessidades da reconstrução são uma realidade e nós não podemos fugir dessa verdade. Jerusalém, a notícia que chega é que Jerusalém, o povo está em extrema aflição. A notícia que chega é que os muros de Jerusalém estão destruídos e os portões foram queimados a fogo. A notícia não é boa, mas é uma realidade, é a verdade. Imagina se eles chegam para Neemias e Neemias pergunta: como que está meu povo? Como que está Jerusalém? Aí eles vão dizer: o povo está vivendo uma fartura, está tudo bem, não está acontecendo nenhum problema. Os muros estão fortes, protegendo a cidade. Os portões estão de pé, só entra quem é permitido entrar, não entra qualquer um. Ele podia ter mentido, mas não é esse o propósito. O propósito desta palavra nesta noite é tratar. O propósito dessa palavra nesta noite é curar. O propósito dessa palavra nesta noite é nos confrontar para que nós venhamos entender a realidade e a importância de Jerusalém. Glória a Jesus. Porque senão a gente vai vivendo a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se preocupa com tudo, menos com Jerusalém. Cuida de tudo, menos de Jerusalém. Tem tempo para tudo, menos de Jerusalém. Glória a Jesus. E o objetivo do adversário, sabe qual que é? Invadir Jerusalém. A intenção do adversário, sabe qual é? Que os muros continuem derrubados, os portões continuem queimados. Por quê? Porque assim eles entram, fazem a hora que querem. Mas não é esse o propósito do Senhor. Não é essa a vontade de Deus. Jerusalém foi criada para permanecer de pé. Jerusalém é projeto de Deus e Deus não aceita a nossa Jerusalém viver nessa condição. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Reconstruir é o ato de refazer aquilo que um dia foi construído para ser perfeito, irmão. Reconstruir é o ato de refazer aquilo que um dia foi construído, levantado, edificado para ser perfeito.
Ninguém constrói nada com a intenção de derrubar amanhã. Ninguém edifica nada com a intenção de destruir amanhã, irmão. Quem dirá uma família, uma casa, os filhos, o casamento, a nossa vida ministerial, como eu estou dizendo. Ninguém faz nada para que seja destruído, não, irmão. A gente edifica, é para a vida toda. É para sempre. Para sempre, quando digo para sempre, até o dia do chamado do nosso Deus. Aleluia. Ou quando Glória a fecharmos Jesus. os olhos aqui, dormirmos no Senhor, ou quando a trombeta soar e nos encontrarmos com o nosso Rei nos ares. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Então reconstruir. Olha só, qual que é a necessidade de Jerusalém agora? Jerusalém não precisa de advogados, médicos, doutores, não. Jerusalém precisa do que agora? Qual que é a necessidade urgente de Jerusalém agora? Qual que é a principal necessidade de Jerusalém agora? Reconstruir os muros e levantar os portões. Porque não adianta eu enviar médico sem muro e sem portão. Não adianta, o povo vai continuar doente. Não adianta eu entrar com providência e mandar provisão para os celeiros. Não adianta, porque muro no chão, portão no chão, os inimigos vão entrar e vão saquear novamente. Aleluia. Glória a Jesus. Qual que é a necessidade agora, irmão? Essa palavra aqui é para nos chamar a atenção. Às vezes nós estamos olhando para uma direção, sendo que nós temos que observar aquilo que é necessidade da Jerusalém. Estamos preocupados com alguma coisa de fora de Jerusalém, esquecendo de Jerusalém. Precisa de cuidado hoje é a nossa Jerusalém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então reconstruir é o ato de refazer aquilo que um dia foi construído para ser perfeito. Essa palavra é para nós. Nossa família em Deus foi edificada para ser perfeita. Vamos olhar para a nossa família agora com o olhar de Neemias, com a preocupação de Neemias, com o lamento de Neemias, com lágrimas de Neemias, com o jejum de Neemias, com a oração de Neemias. Vamos olhar para a nossa família com esse foco? Porque depois que ele faz tudo, Neemias diz assim: agora que eu ouvi o problema, agora que eu sei do problema, eu não posso permanecer isento do problema, omisso ao problema. Eu sei que existe, e agora? Agora eu tenho que me posicionar. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não aceito Jerusalém desse jeito. Jerusalém foi edificada para ficar de pé. Se eu aceitar, eu vou estar me omitindo. Eu vou estar me isentando de um compromisso que é meu. Não é do irmão do lado, é meu. Eu vou estar querendo jogar o compromisso para outro, sendo que é meu. Foi Deus que me chamou. Veja, irmão, a palavra viaja 1.500 quilômetros até os ouvidos de Neemias. Quando chega aos ouvidos de Neemias, irmão, chega no lugar certo, no endereço certo, desce para o coração. E Neemias decide Glória a Jesus. não aceitar. Então, palavra para você: não aceite muro caído na tua Jerusalém. Não aceite portões queimados na tua Jerusalém, em nome de Jesus. Se Glória posicione. a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Rei que fez Glória o céu e a terra. Jesus. Aleluia, e eu sinto a presença Glória a do Eterno Deus. nesta noite. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesta Glória a palavra, Jesus. aleluia. Deus está nos chamando a atenção nesta noite. Estamos Glória a nos perdendo, Deus. Aleluia. olhando para os lados, estamos nos perdendo, olhando para És tudo, fiel, Jesus. menos para aquilo que Deus edificou para ficar de pé, irmão, aleluia. Glória a Jesus. A nossa família é responsabilidade nossa, está sobre os nossos ombros, irmão. Manter nossa família na presença do Senhor é responsabilidade minha, é responsabilidade tua, aleluia. Glória a Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Aleluia, a notícia Grande chega. Deus. E Neemias não diz assim: eu tenho que fazer. Neemias diz assim: eu vou fazer, e faz. Glória a Jesus. Porque a gente sabe, irmão, a gente olha ao nosso redor e a gente encontra as falhas.
A gente sabe aonde a gente está falhando. A gente sabe aonde a gente está pecando. A gente sabe onde a gente está perdendo. A gente sabe o ponto de fraqueza. Aí a gente diz assim, eu vou fazer, mas não faz. Aí continua perdendo, continua. Não, Neemias, não vou fazer. Ele vai e faz. Ele toma uma decisão. Glória a Jesus. Olha que decisão mais fácil. Ele estava no palácio, na fortaleza de Suzã, fortaleza de inverno do rei. Aleluia. Ele troca a fortaleza de inverno, onde ele tinha um vidão, para ir para o meio dos escombros, para ir para o meio da destruição. Olha só, se isso não é posicionamento, tem que tomar posição. Se a gente permanecer isento aqui, o ambiente pode até parecer favorável, mas não é. Se a gente não fizer alguma coisa, pode até parecer que está tudo em paz, mas não está, irmão. Deus não nos chamou para a paz, nós fomos chamados para a guerra. É Glória guerra a todo Jesus. dia, é guerra em todo tempo, irmão. O Glória nosso a Jesus. adversário não dorme, o nosso adversário, o diabo, não deixa de ser diabo, não deixa de tentar matar, roubar e destruir. Em todo tempo ele está programando, projetando, armando contra mim, contra você, contra a nossa Jerusalém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí ele não diz eu tenho. Não é tenho. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que pregar. Eu tenho que cantar. Eu tenho que ofertar. Eu tenho que dizimar. Eu tenho que ir. Tenho que orar. Tenho que ler. Não, irmão. Intimidade com Deus não é obrigado. Não existe obrigação. Não, você é livre. Eu gosto daquela palavra de Jesus que diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, vocês são livres, inclusive de mim. Inclusive de mim vocês são livres. Para andar comigo, para me seguir e ouvir a minha palavra, não pode ter nada obrigado, forçado. Você tem que querer. Se lembra daquele jovem? Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? Olha só. O que ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ele não forçou. Ele não obrigou. O jovem seguiu? Não seguiu por quê? Porque ele achou muito pesado. Seguir a Jesus é largar as mazelas da vida e morrer dia após dia para o nosso eu. Aleluia. Então não é obrigação, irmão. Nós fazemos por gratidão. Eu estou na casa dele por gratidão. Eu olho, eu leio a palavra dele por gratidão. Glória Eu a Deus. louvo o nome dele por gratidão. Aleluia. Prego a palavra dele por gratidão. Todos os dias eu me levanto e luto para permanecer na posição. É por gratidão, não é obrigação. É porque eu sou grato, porque reconheço que ele me amou primeiro. Aleluia. Glória a E que a Jesus. misericórdia dele chegou primeiro na minha vida do que as garras amarras do inferno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, quando a notícia chega no coração de Neemias, a gente aprende que a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Aleluia. Olha só, a mensagem, pastor Francisco, vem na boca de Hanani. Quando sai da boca dele, entra no coração de Neemias. Onde está Hanani? Sumiu do contexto. Aleluia. Aleluia. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro. A mensagem mexeu com o coração de Neemias. Aleluia. Glória a Então nós temos Jesus. que crer nesta palavra, Glória ter a convicção nesta palavra. O Senhor está nos dando esta palavra nesta noite. Porque Ele quer sim, irmão, nos chamar para um compromisso maior, chamar a nossa atenção para a nossa Jerusalém, trazer ao nosso coração um compromisso maior com a nossa Jerusalém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha assim, aqui.
Dentro desta palavra, eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Pelo menos 5 lições sobre esse ato tão lindo de reconstruir. Aleluia. Mas pastor, por que não construir, reconstruir? Dentro desse contexto, Jerusalém estava construída. Jerusalém foi construída para a glória de Deus. Jerusalém era imponente. Jerusalém era uma cidade bela, maravilhosa, pomposa, uma cidade de impacto à vista. E agora Jerusalém está destruída. O começo de Jerusalém foi lindo, maravilhoso. A continuação veio os inimigos, porque os inimigos não se levantaram contra Jerusalém quando Jerusalém estava sendo construída. Veja, quando Jerusalém estava sendo construída, não tinha Sambalate, não tinha Tobias e não tinha Gessem, irmãos. Ela foi construída, não tinha inimigos. Quando ela foi construída, todo mundo admirava Jerusalém. Que cidade linda, que cidade maravilhosa, que cidade extraordinária. Com o passar do tempo, começaram a querer invadir Jerusalém. Deus começou a avisar, irmão, porque Deus ele é maravilhoso. Ele nos avisa em todo tempo. O inimigo está vindo. O adversário está vindo e ele vai destruir Jerusalém. Cuida, volta para o caminho, volta para a posição, abre o entendimento. O adversário está às portas. Jerusalém não escutou, irmão. Os cabeças de Jerusalém não escutaram. O adversário veio e destruiu. E agora? Jerusalém, cidade de Deus. Mas pastor, Jerusalém é cidade de Deus e o inimigo veio e destruiu. Jerusalém é cidade de Deus, sim. É projeto de Deus, sim. Mas está na responsabilidade minha e tua. E porque eu não vigio, porque eu não cuido como tem que cuidar, o inimigo vem e destrói. Você entendeu como é que funciona? É de Deus, sim. Mas cabe a mim proteger. Você consegue entender essa palavra nessa noite? É de Deus sim, tem promessa de Deus sim, tem projeto de Deus, tem sim. Só que é responsabilidade minha, não é responsabilidade de Deus. Responsabilidade de Deus, favor de Deus é manifestar a tua presença, a tua graça em Jerusalém. Responsabilidade minha, proteger Jerusalém, continuar proporcionando para que o ambiente em Jerusalém continue acessível à glória de Deus. Responsabilidade minha. Glória a Jesus. Aleluia. Primeira lição, irmão. Isso aqui nós temos que entender. Isso é muito importante. Primeira lição. Neemias se dispõe a fazer algo bem maior do que ele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Neemias se dispõe a cuidar de algo maior do que ele. Neemias se dispõe a se envolver em um projeto maior do que ele. Neemias se dispõe a colocar a sua vontade particular para lá e focar na vontade do Senhor. Glória a Jesus. Neemias se dispõe a colocar a mão em algo que não era dele. Ele entendia que ele estava em outro lugar. Ele se dispõe a fazer algo maior do que ele. Se Neemias olha para ele e coloca ele em primeiro lugar, ele não vai. Então, se ele não vai, o projeto de Deus na vida dele não acontece. Pastor, Jerusalém seria reconstruída? Deus levantaria outro. Só que Neemias vai. Só que Neemias se dispõe. Só que a obra que Neemias aceitou, ele entende que é maior do que ele. Neemias se dispõe a fazer algo que é maior do que ele. O quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Glória a Jesus. Se envolver com a proteção de Jerusalém.
se envolver com a segurança de Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, olha aqui, presta atenção nesta palavra. A tua família é maior do que você. Teus filhos são maiores do que você. Teu casamento é maior do que você. Tua esposa é maior do que você. Teu esposo é maior do que você. É tua prioridade, irmão. Jerusalém é tua prioridade. Glória a Jesus. Tua prioridade. Glória a Deus. Imagina você conquistar tudo. Como a gente vê tanta gente conquistando tantas coisas, perdendo Jerusalém. O que adianta conquistar tanto, perdendo Jerusalém, irmão? Jerusalém é projeto de Deus. Precisamos nos dedicar ao máximo a cuidar da nossa Jerusalém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Segunda lição. O chamado, quando arde no coração de Neemias, fica claro para ele. Quando ele entende que o melhor que ele pode fazer não é servir um trono, mas servir um reino. Olha só. Glória a Jesus. Neemias estava lá na fortaleza em Suzã, servindo o rei, como copeiro do rei. Olha só, irmão. Ele estava numa posição de destaque. Ele estava numa posição favorável a ele como pessoa. Mas ele entende. Aleluia. Ele compreende que o melhor, a melhor decisão, a melhor escolha, o melhor que ele pode fazer, não é ficar olhando para o trono, é se tornar útil no reino, é fazer algo em favor do reino. Melhor do que servir um trono é servir um reino. No trono senta um homem natural como ele. Tanto que Neemias era copeiro do rei, sabe por quê? Para experimentar antes do rei, porque se tivesse envenenado, quem morreria era Neemias. Isso prova que o rei era homem natural como ele, aleluia. Se bebesse veneno, morria. Então ele não olha para esse trono, para aquelas coisas que são naturais, para aquilo que parece ser poder, mas não é. É momentâneo, é limitado. E a palavra de Deus, ela nos diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Glória a Jesus. Não é bebida e nem comida, não é coisa momentânea. Trono, momentâneo, passageiro, temporário. Não, ele não olha para o trono, ele olha para o reino, como está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. Às vezes o que nós nos perdemos, às vezes o que nós perdemos a nossa identidade, perdemos aquela fagulha do Espírito, aquela chama que arde, é porque nós estamos olhando demais para o trono, estamos envolvidos demais com o trono, e o trono, novamente, eu repito, é momentâneo, irmão, é temporário, irmão, vai acabar, é passageiro, aleluia. Ele olha, deixa o trono e vai para o reino de Deus é eterno. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória de Deus. Glória Jesus. seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Deus está nos chamando hoje aqui para mudar a nossa visão, tirar a nossa visão do trono, para nós olharmos para o reino. Deus nos chamou para nos envolvermos com o reino. Deus nos chamou para nos ocuparmos com o reino. Deus nos chamou para termos compromisso com o reino. E Ele garante quando Ele diz: busca primeiro o reino. Glória Aleluia. a Jesus. Busca o reino, confia, irmão, que a sua entrega ao reino, Deus vai entrar com providência Glória nas a suas causas Jesus. impossíveis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira lição. Neemias não perde o foco quando se depara com os entulhos de Jerusalém. Ó, ele não perde, ele não se assusta quando ele chega em Jerusalém e vê os entulhos. Vê os entulhos. Isso daqui, irmão, me remete, me traz a lembrança. Momentos que a gente se depara com a situação. Momentos que a gente se depara com o problema. Momentos que a gente se depara
com a porta fechada, a notícia da enfermidade, o problema financeiro, problema familiar, problema conjugal, problema com os filhos. Quando a gente se depara com esse problema e a gente perde o chão, né? A gente perde a força, a gente perde a motivação, a gente perde a vontade, né, irmão? Porque são coisas que acontecem que roubam de nós a força, como eu disse no começo. Só que Neemias, quando ele se depara com os entulhos ao redor de Jerusalém, esses entulhos não trazem medo para ele não perde o foco. Ele foi ali, foi para levantar um muro, não foi para ficar olhando entulho. Guarda essa palavra que eu vou repetir. Neemias foi para Jerusalém para olhar e edificar muro, não para ficar preso olhando para entulho. Jesus. Enquanto ele estivesse olhando para os entulhos, o muro não seria reedificado, reconstruído. Nos perdemos olhando para entulho, irmão. Ficando com medo de entulho, irmão. Perdendo a força para entulho. Perdendo a vontade por causa dos entulhos. Aleluia. E o entulho, ele não perde com aquilo que um dia foi e hoje não é mais. Ele não se perde. Porque os entulhos ali de Jerusalém, um dia foram muros imponentes. Hoje é entulho. Ele não se perde com aquilo que um dia foi e hoje não é mais. Não. Entulho é tudo aquilo que um dia foi muro, mas hoje não é mais. Hoje não é mais, irmão. Hoje não é mais. A gente fica preso a esse problema. Não fique preso, irmão. Reconstrói em nome de Jesus. Agora, para reconstruir, o que ele tem que fazer? Tem que limpar. Veja, quando ele chega em Jerusalém, ele não levanta um muro em cima dos entulhos, em cima dos escombros, em cima daquilo que um dia foi e hoje não é mais. Não, o que ele faz? Ele faz uma limpeza. Você consegue entender essa palavra profética? Essa palavra é profética para o nosso coração hoje. Para que o muro seja reedificado, reconstruído, os entulhos têm que ser tirados. Glória a Jesus. Lembra que Jerusalém é nossa família. Jerusalém são nossos filhos. Jerusalém é o nosso casamento. Jerusalém é o esposo, a esposa. Jerusalém é o nosso ministério. Aleluia! Glória a Jesus. Para ele receber esta palavra, tem que tirar os entulhos, tem que fazer uma limpeza. Pastor, eu não consigo, Neemias também não conseguiria se a mão do Todo-Poderoso não estivesse sobre ele. Glória a sobre Jesus. a vida dele. Se a mão do Todo-Poderoso não estivesse sobre ele, se a promessa do Deus Todo-Poderoso não estivesse sobre ele, meu irmão, guarda uma palavra. Existe uma promessa sobre a tua vida. Se existe uma promessa sobre a tua vida, fica em paz e continue se dispondo a reconstruir muros, a cuidar da tua Jerusalém, porque no final Deus garante a tua. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Entulho tem que ser tirado. Entulho é tudo aquilo que um dia foi muro, mas hoje é entulho. Foi, mas hoje não é mais. Um dia teve a sua importância, hoje não tem mais. Hoje é entulho, tem que ser tirado. Glória a Deus. E quinta lição para nós encerrarmos. Neemias não constrói muros em outro lugar. Quando ele chega em Jerusalém, irmão, ele não constrói muro em outro lugar, nem em outra cidade. Ele reconstrói o muro no mesmo lugar e na mesma cidade. O propósito não mudou. Qual que é o propósito? Jerusalém é projeto de Deus. Jerusalém é projeto de Deus. Só que agora ele se depara com Jerusalém um caos, em extrema aflição, muros derrubados, portões queimados. Aleluia! Geralmente as pessoas, principalmente os covardes, principalmente aqueles que são fracos, principalmente aqueles que não entenderam o poder da palavra, principalmente aqueles que nunca experimentaram a presença do Espírito Santo em suas vidas, nunca ouviram a voz do Mestre orientando e direcionando. Sabe o que eles fazem? Eles desistem de Jerusalém, eles abandonam Jerusalém e vão para outro lugar, construir em outro lugar.
Vão para outro lugar porque eles acham, aqui não tem jeito, aqui não tem mais jeito, vai dar muito trabalho para reconstruir. Irmão, dá muito trabalho mesmo. Envolve tempo, envolve sim. Tem que pôr a mão no arado sim. Tem que pagar o preço sim. Tem que proteger sim. E saiba, na hora que você se envolver com a reconstrução, vai surgir inimigo. Lembra? Quando Jerusalém foi construído, nós não temos notícias de que se levantou alguém como Sambalate, Tobias e Gésem. Mas só que quando ela começou a ser reconstruída, os inimigos se levantaram. Aleluia! Glória a Jesus. Porque os adversários se acostumam, irmão. É fácil para eles. Eles gostam quando a Jerusalém está em extrema aflição. Muros derrubados e portões queimados. Porque daí eles entram a hora que querem, fazem a bagunça que querem, saqueiam, levam o que querem. Aleluia! Glória a Deus. Neemias, irmão, me ensina uma coisa tremenda. Quando ele se depara com os escombros, com a realidade de Jerusalém, ele não vai para outro lugar. Ele vai reedificar muro no mesmo lugar, em volta da mesma cidade, porque ele entende o propósito e o projeto de Deus. Jerusalém é projeto de Deus. Eu me envolvo para reconstruir Jerusalém. Eu me envolvo para proteger Jerusalém. Aleluia! Ele não despreza as promessas de Deus. Glória a Jesus. Ele não despreza a história, irmão. Ele olha para Jerusalém como um dia ela já foi e que vai voltar a ser. Ele não se prende ao seu estado natural. O estado natural de Jerusalém: destruição. Talvez você olhe para dentro da tua casa, olhe para a tua família, olhe para a tua vida como um todo, e você só vê destruição. Aleluia! Mas a palavra de Deus para você hoje é essa: não se prenda na tua situação atual. Olha para um dia como Jerusalém foi, e Jerusalém vai voltar a ser em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tudo que Jerusalém precisa é de um Neemias, um coração ardendo. Tudo que Jerusalém precisa é de um Neemias disposto a enfrentar 1.500 quilômetros, pagar o preço, colocar a mão na massa, servir com alegria, não aceitar os muros derribados, destruídos. Glória aleluia! Glória a Deus. Reconstruir é um processo obrigatório e contínuo, pois as guerras nunca cessam. Quando você reconstruir os muros, saiba no teu coração, os inimigos vão continuar vindo. E você tem que estar sempre disposto. Quando machucar um muro, irmão Eronildo, vai lá e sara o muro. Quebrou um tijolo, tira aquele tijolo para um tijolo novo. Aleluia. Abriu um buraquinho, vai lá e fecha. Não deixe brecha. Inimigo gosta de fazer brecha para olhar o que tem dentro, para avaliar o que tem dentro, para almejar o que tem dentro. Mas Neemias não aceita. O Neemias de Deus está sempre fechando brecha. O Neemias de Deus está sempre cuidando de Jerusalém, protegendo e preservando muros e preservando. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Guarde esta palavra, meu irmão, minha irmã, no teu coração. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é conosco. Aleluia. Quero convidar nesta hora nosso irmão presbítero Eronildo para fazer esta oração e impetrar a bênção apostólica, e nós vamos para casa. Domingo é o culto do círculo de oração. Não falte, irmãos. Vamos para a igreja. Vamos reconstruir Jerusalém dentro da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Pode ir para frente, irmão. Amém. Vamos estar orando nesta noite. Palavra poderosa dessa. Que nós venha ser um Jeremias. E Neemias está ali na posição e obedecendo a voz do nosso Deus. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, querido e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno,
Somos gratos ao Senhor, meu Deus, por esta palavra, Senhor Jesus Cristo, poderosa, a qual o Senhor tem nos mandado, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, abençoa o teu filho que transmitiu a tua palavra nesta noite, Senhor. Meu Deus, quantos, Senhor Jesus, que ouviram a tua palavra nesta noite, Senhor. Meu Deus, vá ao encontro, Senhor, de cada vida nesta noite, Pai. Ele venha ser restaurado, ele venha ser curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que está junto conosco nesta noite. Nos leve, Pai, para o nosso lar, cobrindo com teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Abençoe a família de cada um, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo e todo diga. Amém. Aleluia. Amém. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor pastor? Maravilha.